Olá, iniciamos agora um TV-se Oeste e esse especialíssimo, com duas feras do turismo de São Paulo e da nossa região, aqui da TV-se Oeste. Eu quero apresentar de forma muito simples e rápida os convidados, porque se for falar assim só do currículo do Ibrahim, né, Segantini? Verdade. Nós ficaríamos aí quase o programa todo. Mas nós temos aqui, com muita alegria, Ibrahim Jorge Tartô. Aprendi a falar, hein? Tartô, que é uma referência aqui no turismo de São Paulo. Ele tem uma outra grande qualidade, nascido no dia 25 de janeiro, é um aquariano. As pessoas que nascem nesse dia, viu, Segantini, tem uma aura especial. E esse homem que está aqui, brincadeiras à parte, nós dois, eu estou falando porque eu também sou de 25 de janeiro, mas sejam bem-vindos. E o Eduardo Segantini, que é secretário de Turismo aqui da cidade de Jandira, da cidade Favo de Mel. Favo de Mel. Favo de Mel. Sejam muito bem-vindos, iniciando aqui pelo Ibrahim. Que alegria recebê-lo aqui conosco. Para mim é uma grande honra, Paulo, e agora também encontrar o Segantini aqui foi ótimo. Nós temos que falar muito sobre o turismo, porque o Brasil tem essa potência turística adormecida que precisa aparecer, florescer. Eu tive a felicidade de entrar na primeira faculdade de turismo do mundo, que foi em 1971, e falar, o que você vai fazer de faculdade de turismo? Me chamaram de louco, o que vai fazer? Você vai aprender a fazer mala, aquela coisa toda. E já naquela ocasião, todos nós, os professores, os alunos, tal, acreditávamos que o Brasil será uma potência turística. Ibrahim, sempre foi. Foi a primeira turma, não só do Brasil, no foi a mundo, primeira turma no mundo de turismo. Porque foi a única que uniu todas as hotelaria, uniu agenciamento, operação e tal, e formou uma faculdade. Que antes tinha os cursos isolados, na Espanha, na França e tal, e aqui foi tudo unificado. Que legal. E o Segantini, que está agora numa secretaria, é praticamente recente, né, Segantini? E você acabou indo lá pela sua experiência, que estava atuando na Secretaria de Cultura antecipadamente, né? Cultura. Com a sua experiência foi lá foi amassar o barro lá. Na verdade, de 2021 ao começo de 25, eu fiquei como secretário de Cultura e Turismo, porque eram juntos a secretaria. Aí lá em Jandira, quando o Sato assumiu, pegamos uma Secretaria de Cultura destruída, fizemos uma verdadeira revolução no que tange a editais municipais. Para você ter ideia, Jandira tem um edital municipal do Tesouro Municipal, do Fundo de Cultura, R$600 mil do Tesouro Municipal, que o prefeito Sato manteve até na pandemia, com toda dificuldade, para fazer as ações e fomentar nos mais diversos segmentos. Além de edital, por exemplo, Criarte, que a gente lá contratava professor, artista, palestrante, pagava em 15 dias. Fizemos a maior descentralização da cultura nas escolas municipais, nas 38 e 14 do estado. Poucas cidades, geralmente a prefeitura não entra em uma escola estadual. E os alunos da municipal saem da municipal e vão para a estadual. E as ações da prefeitura não entravam. E lá no nosso tempo adentrou, fizemos parcerias com o estado, com o governo federal. Então, assim, foi um grande trabalho. Deixamos a cultura muito melhor. Quando eu saí, para você ter ideia, deixei até um automóvel 0 km, uma espinha automática, 2025, porque antes não tinha e agora tem. E o Dr. Sato, preocupado com a questão do turismo, na valorização e no resgate, ele falou, chegou a hora de criar a secretaria. Criou a Secretaria de Turismo, desmembrou da Secretaria de Cultura, hoje é só cultura e agora é só turismo. Nas primeiras ações, na primeira semana, enquanto secretário de Turismo, já fui na Assembleia buscar emendas parlamentares para poder fazer, Ibrahim, o plano de turismo, que é muito importante, buscar novos investimentos para poder fomentar o turismo. A Câmara acabou de aprovar o novo Conselho de Turismo,
Então Jandira sai na frente. Até estivemos visitando também o secretário Lucena do Estado, um grande amigo, grande parceiro. Ele falou: Segantini, como é que está o conselho? Eu falei: estamos em tratativa com a Câmara do município para aprovar. A Câmara aprovou e a lei determina 1/3 é do governo municipal e 2/3 da iniciativa privada, ou seja, o governo não tem a maioria no conselho. Lógico, todo mundo é apaixonado pela cidade e quer o amplo desenvolvimento. Além do cadastro que vamos estar desenvolvendo, Jandira está num trabalho de pertencimento. Falei há pouco com o Ibrahim e como você já sabe da questão do favo de mel. Que Jandira em Tupi-Guarani é favo de mel, mas não tinha favo, mel, colmeia, nada disso. Montamos lá o meliponário no santuário, no portal ecológico. O prefeito Sato esteve lá semana passada colocando... Porque não é só inaugurar, colocar abelha lá na casinha, na colmeia. Colocar comida artificial, porque agora no frio, a abelha não sai na natureza para buscar o seu alimento. E ela é importante para a polinização, para a biodiversidade. E além de tudo isso, Paulo, a gente está fomentando em outros segmentos que é importante, o turismo de negócios principalmente. E aqui é um prazer estar com o Ibrahim, é um momento ímpar esse, né? Porque o Ibrahim é uma pessoa renomada no que tange o turismo e vamos captar algumas ideias aqui com ele e com você para fazer o turismo melhor do Oeste, né? E se você que está nos acompanhando, botar aí no site GPT quem é, coloca lá Ibrahim do Turismo São Paulo, você vai ver que esse homem que está aqui é a referência do turismo em São Paulo. Ele abriu várias frentes e vários conceitos. E eu queria aproveitar a presença do Ibrahim e, vamos dizer, dissecar o que é o turismo de incentivo, Ibrahim, que foi uma criação sua. Foi, minha, do Luiz Barros e do Cláudio Abraão. O ano que vem vamos fazer 50 anos da criação das viagens de incentivo no mundo. Sim. Porque no conceito que nós criamos foi desenvolvido aqui e nós levamos para o mundo todo. Foi na aula de viagem de incentivo na Espanha, na França, que eles não tinham o conceito desenvolvido. Era só para produtos, não para serviços e o turismo. São desafios que são criados dentro das empresas que envolve o público interno, quer dizer, diretores, gerentes, vendedores, a pessoa da produção, de escritório, todo mundo participa da campanha. E se for uma empresa que tem distribuidores fixos, como, por exemplo, a General Motors, tem os seus concessionários e tem que vender aquela marca. Sim. Ou, como a Philips, que também era cliente nossa, ela tem distribuidores, tem os lojistas que vendem de tudo. Então, você tem que buscar trazê-lo para vender a tua marca, o teu produto. Então, são várias colocações, também como na Tupperware, que nós fizemos campanha. São vendedoras de porta em porta, que fazem um trabalho também de divulgação, não tem um vínculo empregatício com a empresa. São várias modalidades que tem que criar uma regra clara, objetiva, e que ele sinta que é capaz de conquistar. E as viagens, não é que fala, você então atingiu a meta e vai ganhar uma viagem para passar o final de semana não sei onde. Não, não é isso. A gente cria uma viagem com o perfil socioeconômico, cultural e de interesse comercial daquele ganhador. Então ele vai para um lugar que ele fica... Fala, caramba, eu não sabia disso, eu trabalhei com isso tantos anos e não sabia como é que se produzia isso aqui. Como alguém que produz mel, vende produtos com mel e não sabia que existia esse tipo de desenvolvimento de polinização, que Jandira significa o favo de mel, tudo isso. Quer dizer, você tem que linkar o destino que você vai oferecer com o perfil dos ganhadores. Rapidamente, eu fiz muitos anos Gerdau. A Gerdau, do aço, ele tem um público que vende aço laminado, ele tem um público que vende aço para construção civil e tem um outro público que eu nunca desconfiei, que é o sucateiro. É o cara que compra sucata. Sim. Com a sucata bem comprada, evita uma série de despesas que a empresa tem para produzir o aço. Ele produz através da reciclagem.
Então, envolvemos esses 3 públicos e os ganhadores foram com as esposas, ou as esposas que ganhadoras levaram os seus maridos, que hoje em dia tem mais mulher trabalhando do que homem. Uhum. E aí fomos a Paris. Em Paris, em vez de falar qualquer coisa de turismo, não, levei para colocar em frente aquelas pontes de aço. Falei aqui, tá vendo essa ponte aqui de aço de 1870? Está aqui até hoje firme. Por quê? É um aço da mesma qualidade que você vende, que você faz. É o que você vai durar a vida toda para quem você vendeu. A Torre Eiffel, por que surgiu a Torre Eiffel? Foi a primeira vez que se falou na construção civil sobre o uso do aço. Porque até então era pedra e madeira e tal. E a indústria do aço, naquela ocasião, na exposição mundial que teve na França, ela colocou a torre para mostrar, você pode construir com a torre, com o aço. Né? Depois da torre, depois da exposição mundial, acharam feio e queriam demolir. Uhum. Aí o pessoal bolou um negócio interessante, porque estava ali perto da época da Primeira Guerra Mundial. Falou, não, vamos usar como torre de transmissão. Sim. E por coincidência, foi um privilégio. Eu estive na Casa Mata, a 600 metros da base da torre, onde ficava a torre, o pessoal de transmissão durante a guerra. O pessoal do turismo se protege muito, então ele mostra uma coisa que não mostra para todo mundo. Quanto tempo tem a Torre Eiffel? É de 1890 e pouco. Foi da Exposição Mundial. 94, acho. Industrial, por aí. Olha só. Que loucura. E aí você vê, para o pessoal da Gerdau, caramba, o aço é tudo isso. Eu estou fazer uma analogia assim para todas as profissões. O que a gente está atuando, você vai buscar alguma coisa que ele entende e que enche de orgulho e fala, cara, eu vou continuar nisso aqui. Principalmente a mulher dele está junto e fala assim, caramba, eu não sabia que você vendia uma coisa tão importante assim. Pois é. Olha... que está em Araçariguama, né? Araçariguama. Eu tô aqui hoje com 2 feras, como eu disse. Eduardo Segantini, para nós, Segantini que, aliás, se você pode acompanhar também o Eduardo Segantini pela Rádio Trianon. Depois ele vai falar, ele tem um programa aos domingos. Aos sábados. Já tive de domingo também. Aos sábados ele vai fazer também o merchan dele aqui, porque é muito legal as pautas do Segantini. Hoje está sendo uma aula aqui para nós, né? Interessante. Verdade. O que você, com a experiência do Ibrahim, o que você tem implantado, pensado, programado para o turismo da nossa região aqui, em especial para o turismo de Jandira, Eduardo? Então, na verdade, nós do Cioeste, que tem 14 municípios, estamos integrando várias ações, né? Perdão, hoje já somos em 15. Entrou Itu a semana passada. Então é porque... Entrou Itu a semana passada. Não assinaram ainda, né? Mas falta assinar. O Herculano assinar. Isso. Então, assim, depois que entrou São Paulo e tantos municípios aí, a Câmara Técnica de Turismo, modéstia à parte, e com todo respeito ao presidente, nosso amigo, é uma Câmara muito atuante. Está participando de feiras de turismo, em vários eventos. A primeira que eu fui, eu cheguei lá, tinha uma outra cidade com negócio de mel, aí a diretora lá do turismo, que hoje é a Beth, falou, mas e Jandira? Que é tudo de mel e não tinha. Aí começou, aí nós fomos começar a buscar, ter o pertencimento, ter as ações, e assim, a gente está começando com o cadastro que nós vamos fazer em parceria com a Secretaria de Empreendedorismo, com o Samuel Lima, com o Desenvolvimento Econômico. A gente vai começar a visitar as empresas, os comerciantes, para programar várias ações importantes na cidade. Pouco se fala, mas quando a gente vai falar do turismo de negócios, Jandira tem uma das maiores editoras de livros infantis do Brasil, que é a Ciranda Cultural, que está em Jandira. Só no galpão de Jandira são 20 milhões de livros e, simultaneamente, o diretor-presidente, o Donaldo Bucarretes, ele está na Bienal do Rio de Janeiro e também na Feira do Livro em São Paulo, no Pacaembu. Então, nós, até a gente de Jandira, nem sabia disso. Que tem, e tem, as escolas estão indo visitar. Então, assim, é muito importante. Só que você vai falar do portal ecológico, estava fechado. Aí eu falei para o secretário, prefeito, vamos colocar algumas coisas
pertinente a alguns brinquedos, algumas coisas com a temática de abelha. Tem a parceria com Kameoka, que é a cidade de Korman, no Japão, que Jandira tem um templo da Omoto, que é único da América do Sul. Só tem em Jandira, Ayabe, Kameoka, e agora estamos estabelecendo uma parceria, que eu até falei com a Câmara, com a cidade de Salerno, no sul da Itália. Por quê? Porque o fundador de Jandira, Henrique Sammartino, veio com Antônio Agu para a região e foi o fundador de Jandira. Então é importante fazer um intercâmbio cultural, turístico, esportivo, educacional. Esse ano o turismo lá não tem recurso, mas é o que eu falei no parlamento. A gente não vai chorar, nós vamos vender lenço, vamos buscar para fazer. Então, no começo tem essa questão burocrática, que tem que ajustar a documentação, ajustar conselho, criar cargos, buscar especialistas, mas com força de vontade, com certeza, e com a ajuda do nosso amigo Ibrahim aqui, vamos fazer um grande trabalho, né? É verdade, é verdade. E tem uma publicação, olha, eu vou mostrar aqui para essa câmera, para os nossos... você está vendo aí, tem essa publicação que é do Cioeste Turismo de Negócio. Você pode, se tiver interesse, entrar lá no site do Cioeste, pedir, é uma publicação que é aberta em todos os municípios aqui, e Jandira está aqui, ó, Jandira tem um destaque especial aqui, falando aí do templo Omoto, né? Falando aí das tradições religiosas, religiosa japonesa, né? Que é uma... É a igreja japonesa. Igreja japonesa, né? É de 1892, ó, o primeiro templo construído em Jandira em 1957. Recebeu o nome de Aizendo, templo... Bom, enfim... Amor e fraternidade. E a líder espiritual do Japão, sim, que até o prefeito Sato esteve com a princesa Kako Ashihiro, até levamos um kit lá para a princesa, é muito importante, porque a líder espiritual do Japão, que é a Helena Kurenai Deguchi, falou que do ponto de vista espiritual, em visita que ela fez em Jandira em 2004, esse templo é o mais claro do mundo, olha o mais só, iluminado. Que bacana. E essa informação estava guardada, ninguém estava divulgando. E realmente, às vezes, quando você está um pouco cansado, chateado, estressado, você vai fazer caminhada, você vai fazer alguma reunião, é um local... que para você ter ideia, às vezes na cidade está chovendo ou está frio, lá o sol é diferente, o ar é diferente. As pessoas que entram lá, não é só comigo, quem visita, o pessoal do Cioeste já esteve presente, sente muita paz. Sim, bom, sim. Maravilha. Ibrahim, você que já passou por muitas experiências, né? É o mais jovem entre nós, né? Porque ele é jovem há mais tempo, não é? É o mais jovem entre nós. Você que já passou, inclusive, da formação de secretarias, da formação de regiões. Você palestrou recentemente num encontro, num fórum de turismo ali em Santana do Parnaíba. Isso, e você falou muita coisa sobre inovação, falou... qual experiência a nossa região pode adquirir com o turismo, experiências e dividendos, né? Porque o turismo é uma fonte de riqueza muito grande. Não, é total. Tem países inteiros que vivem do turismo, porque, na verdade, a atividade de viagem de incentivo e eventos, ela movimenta 52 tipos de indústria e mais de 440 profissões. Que são impactados direto e indiretamente por uma atividade turística. Quando você vai fazer um evento, tem desde o carregador lá no caminhão até o cara que vendeu mais pneu no caminhão porque transportou mais. Envolve todo mundo, né? Então é bom para todos, vai envolver. Tem que achar qual é a característica que o município tem. Destacar aquela característica dele. Por exemplo, há um problema muito forte aqui no estado de São Paulo do turismo de proximidade, principalmente para jovens casais que têm seus filhos pequenos e tal. O cara, quando é que eu vou? Eu não vou num restaurante em São Paulo, não vou num restaurante tal, um parque que é longe. Se você tem uma atração como essa, com as abelhas e mais toda a parte ecológica que pode ser colocada, de entretenimento para as crianças,
os pais irão até lá. Aí você tem que montar toda uma estrutura. Tem que ter um bom restaurante, tem que ter banheiros adequados. Desenvolver toda uma estrutura. Não é falar, põe aqui e vem. Não, tem que ser feito seriamente. Porque o melhor divulgador é aquele que foi. Sim. Ele esteve lá, caramba, que legal. Eu quero voltar e vai falar, pô, você não foi no final de semana? Você tem que ir lá, vai lá com o teu filho. Todo mundo conhece os casais que têm filhos na idade tenra. Eu tenho 5 netos. A gente sabe a dificuldade que é para achar alguma coisa para fazer. Né? Ela, onde que eu vou ir? Ele vai chegar lá, vai ser um problema. Então tem que ter tudo essa coisa. Outra coisa é pensar... vocês conhecem feiras na Alemanha. As feiras na Alemanha cresceram de uma forma estupenda. Aliás, a feira nasceu na Alemanha, nos anos 800 e pouco. O Brasil nem existia, metade da idade do Brasil lá. Porque era Messe. Por que na Alemanha chama Messe? É porque vem de missa. Eles iam, os produtores de várias coisas, produzia mel, outro produzia alguma coisa, iam para a missa de domingo e levava os seus produtos. Chegava lá e falava, quer comprar? Não tinha, era mais no escambo, na permuta. Isso. E que fazia. Então, ali, cada um levava o seu produto, apresentava e vendia para outro, trocava com outro. Foi daí o conceito de fazermos as feiras. E as feiras no Brasil, quando teve a pandemia, aquela coisa que aconteceu aí desgraçadamente, já tem que esquecer disso tudo, não, agora virou tudo virtual, ninguém mais vai. Cara, eu tive agora em 3 feiras. Eu, desse tamanho, eu tenho 1,98 m, eu tive dificuldade para andar. Na APAS, aquela feira, maior feira do mundo de supermercados, que foi criado pelo meu amigo Romano, que é meu companheiro na Academia Brasileira de Eventos. Na Hospitalar, uma loucura total, uma loucura. E é tão desenvolvida essa feira que num dos estandes, aquele monte de gente, eu consegui comer uma feijoada. Contrataram um buffet, você vê como gera novos serviços. Sim. A pessoa que apresentou falou, não, você vai comer, não é comer um salgadinho ou um amendoim, vai comer uma feijoada no stand. Desenvolve... O mundo inteiro desenvolve. Agora, o que está acontecendo? Os hotéis em São Paulo estão lotados durante as feiras, como é na Alemanha. Que, se você não não reservar o hotel na Alemanha para uma feira um ano e meio antes, você não tem hotel. Olha só. Aí o que acontece? Tem os hotéis mais próximos do centro de convenções, que custam, por exemplo, 800 euros a diária. Aí você tem... Aqui, mais distante um pouquinho, 600 euros. Aqui, 500 euros. Aqui, 400 euros. Aqui, 300 euros. Mas eles têm o transporte. Então, muitas vezes a gente coloca as pessoas, por causa do volume brasileiro, coloca num hotel de 300 euros que está a 30 quilômetros, 40 quilômetros da feira. Porém, tem o transporte... O trem que passa em tudo e deixa você na porta da feira. Sim. Isso agora o nosso governador Tarcísio está pensando em fazer. Nós estamos propondo para ele, através do secretário Lucena. Lucena é maravilhoso, é meu amigo, eu sou suspeito para falar, ele é maravilhoso. Estão fazendo um circuito desse trem aéreo, passando em todos os centros de convenções e nos hotéis. Então, você vai levar direto. Por que não utilizar os hotéis de Osasco, os hotéis de Jandira, os hotéis de Barueri e tal, para acomodar essas pessoas que vêm para as feiras? Tem uma atividade aqui à noite para ele poder fazer alguma coisa, um jantar e tal. Quer trazer a sua família? Traga a sua família vai ficar aqui, vai visitar, vai lá, vai ver o mel, vai ver tudo que tem historicamente em Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus. Tudo isso vai acontecer enquanto ele está na feira, trabalhando. Sim. Ou no congresso, entendeu? E você tem muito mais tranquilo, muito mais seguro, né? Para poder fazer as coisas. Então tem que pensar como é que a gente pode aproveitar já uma demanda que tem
e trazer, olha, que você vai pagar metade do preço que você está pagando em São Paulo para ficar, vai ficar muito bem acomodado, vai comer muito bem, nós vamos cuidar da tua família aqui com todas as atividades, é sensacional. Olha, eu tenho hoje a sensação, Eduardo, de estar dando uma contribuição para o Cioeste, né? Verdade. Com a vinda do Ibrahim, com a sua vinda também, porque são assuntos que às vezes não são olhados uma forma holística, assim, que você veja de uma forma mais ampla, né? Porque nós temos aqui na região algumas referências. Nós temos o Animalia, que é um parque ali em Cotia, Cotia, né? Cotia, junto com Vargem Grande, muito próximo, parte em Vargem Grande. Nós temos aí o Templo Zulai, aqui em Cotia também. Budista. Temos o Templo Omoto, aqui em Jandira. Nós temos as feiras religiosas em Santana Parnaíba, em especial em Pirapora do Bom Jesus. Agora, quinta-feira, vai ter. E 6 de agosto... Que é o Corpus Christi. Corpus Christi, né? O tapete todo. E 6 de agosto, Pirapora completará 300 anos. Pois é, eu sou devoto de Pirapora. Já fui a pé, vim aqui de Osasco, lá para Pirapora do Bom Jesus. Mas olha, só uma partezinha, sim, Paulo. Claro. Sabe aquele seminário que tem atrás da catedral, lá de Pirapora? Sim, seminário enorme. Claro. Lindo, eu fui lá, maravilhoso. Próximo do museu. O pessoal abandonado lá. O pessoal de Jandira, mais. A gente inventou de subir lá em cima, começou a dar muito alto lá, começou a dar uma balançada que estava meio assim, né? Mas agora o prefeito está com a vontade de valorizar lá, viu? Veio, porque em Portugal e na Espanha tem os paradores. Uhum. As instâncias que você pega hospitais desativados, seminários, conventos desativados, é tudo tombado. Então, reforma dentro da lei, faz a infraestrutura toda, treina a gente da cidade e viram pontos turísticos de hospedagem de altíssimo nível. E um grupo português pegou aqui. Esse lá de Pirapora? Olha só que seminário. legal. O seminário vai fazer legal. um hotel maravilhoso para você fazer casamentos, fazer eventos, restaurante de alto nível de gastronomia em Pirapora. Aliás, Pirapora do Bom Jesus também faz parte do consórcio Cioeste. Parabéns ao prefeitão que teve essa visão, né? Porque precisa ter uma visão política e precisa ter também, para fazer o turismo de forma correta, precisa ter aí a parte legal toda muito bem equacionada. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre uma coisa que você está tratando ali em Jandira, sobre o Conselho de Turismo. Mas antes disso, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aí a sua audiência, você que nos acompanha aqui pelos canais onde a TV Osasco transita aqui na região. São 9 cidades que recebem esse sinal, além da Combrasil. A Combrasil que transmite em rede nacional o programa TV Cioeste, que toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, é retransmitido também às sextas-feiras, às 10 horas da manhã, na Combrasil e agora também no espectro aberto, na TV digital. Você acompanha no canal 53.2 a nossa programação. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo, vamos continuar aí pelo YouTube, então você não saia daí e aproveito e agradeço ao Fernando Mauro, a toda a diretoria da Combrasil, que retransmite o nosso programa em rede nacional. Um grande abraço a todos, mas não saia daí, nós vamos continuar aqui. Se você está na Combrasil, corre lá para o YouTube que nós estamos transmitindo e continuando a nossa entrevista pelo YouTube. Já já voltamos.